sem limites. Ah, entendi. Ô, Nildo, mal comparando, seria mais ou menos como o banqueiro bandido Daniel Dantas, quando tu controlava a Brasil Telecom. Ali também não se consultava o preço. Ele falava, Mangabeira Unger, quero uma consultoria. 2 milhões de dólares, está na mão. Esse mundo das finanças, ele, do ponto de vista político, ético, moral, ele é tremendo, porque ali tu vai testar tuas convicções, porque ele é um mundo sem limites, tal como esse exemplo que você está dando. Imagine um convite de 2 milhões. O que é para um professor? Olha, 2 milhões? Nem o Clinton cobra isso, Henry Kissinger. Eu sei, mas imagine, eu quero dar um parâmetro brasileiro. 300 mil já é uma coisa terrível para qualquer professor universitário. Se balança todas as convicções. Imagine para burocratas de partidos, né? Então aí não é salvação da lavoura. Se o sujeito ganhar 3 milhões, quer dizer, 300 mil, 250 mil, 100 mil dólares, o sujeito vende a mãe, concretamente. Eu achava, assim, Nildo, só fazer uma observação aqui, eu acharia interessante, né, já que o Mangabeira Unger está muito vinculado ao ex-ministro Ciro Gomes, ex-candidato à presidência da República, e foi um ministro de Estado, inclusive, segundo o relatório da Polícia Federal, ele teria percebido esses valores, salvo engano, quando era ministro ou secretário especial de assuntos estratégicos do governo Lula. E aí o Protógenes de Queiroz coloca ali que, né, poderia haver a suspeita de que isso fosse advocacia administrativa, tráfico de influência, lobby, né, e a gente não pode ficar com uma dúvida dessa a respeito de alguém que prefacia o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, seu livro, né? Precisamos saber. Então, eu acharia interessante, a bem do nosso processo político, que o ex-ministro de Estado, Mangabeira Unger, esclarecesse que consultoria foi essa no plano do direito internacional, supostamente, prestada ao banqueiro bandido Daniel Dantas, que vale, né, que causa era essa no direito internacional, que vale 2 milhões de dólares. Eu nunca ouvi falar de uma consultoria, nem do pessoal que faz lobby descarado, Nildo, assim, né? O Bill Clinton, ele faz lobby, ele vai lá, pega a agenda telefônica, liga e tal. Kissinger faz isso e tal. Nem esse pessoal do lobby descarado recebe um valor desse. Queria saber que causa. Seria interessante ele abrir os termos desse contrato de consultoria com o banqueiro bandido Daniel Dantas. Que causa era essa que valia 2 milhões de dólares, Nildo Orix? Seria bom, né? Seria bom para a saúde pública, digamos assim, né? E, aliás, isso leva a uma questão, né? É que o mundo da política no Brasil, como ele é feito de maneira muito hermética, entre poucos, a participação das massas na política é tão escassa e ela está tão comprimida, Rômulo, dentro de uma agenda que é uma agenda muito provinciana e que não é uma agenda estratégica. Mesmo agora, nas eleições que se avizinham, eu estou vendo uma municipalização das eleições, quando nós deveríamos ter uma nacionalização das eleições. Ô, Nildo, sobre essa questão de municipalização, tem a mais cretina. Eu nunca esqueço a campanha municipal do ano 2000, quando alguém que foi, aí há um tempo, era muito importante no PDT, de Leonel Brizola, o ex-prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, ele estava concorrendo, salvo engano, à reeleição no ano 2000, e ele veio com aquela máxima que é o seguinte, muito parecida com o do Tony Blair, que estava em voga naquela época. Né? O Tony Blair, num discurso histórico que ele fez na Assembleia Nacional Francesa, logo depois que ele foi eleito, assim, estava em lua de mel, ele fez o discurso em francês, inclusive, e ele falou, olha... Quando ele era a terceira via ainda. Isso, então. Aí ele falou o seguinte, ó, não existe... Em 97, ele foi original, a cópia mal feita foi o Jorge Roberto Silveira. Ele falou o seguinte, ó, não existe política econômica de esquerda e política econômica de direita. Existe a que funciona e a que não funciona. Né? Científico, cientificíssimo. Aí o Jorge Roberto Silveira, né, aquela coisa vai decantando até chegar no terceiro mundo, ele falou, disputando a reeleição municipal. Não existe buraco na rua de esquerda nem de direita. O buraco tem que ser tapado. A gente vai ver isso esse ano, Nildo Orix? Muito provavelmente, o que eu estou observando nas eleições aqui, que os temas estratégicos, numa hora em que nós estamos num impasse grande, quero antecipar aqui uma hipótese, Ron. Qual é a hipótese? Nós, na Revolução Brasileira, postulamos sempre que o que governa o Brasil de 94 para cá é essa coesão burguesa sob a hegemonia das finanças. Muito bem, isso está intacto. Isso atravessou todos os governos, foi o que dirigiu todos os governos, é o que dirige Paulo Guedes. O Paulo Guedes é, digamos, o quimicamente puro desse processo. Foi se depurando a tal forma, para usar a tua expressão aqui,
vai se depurando, decantando, até que chegou em Paulo Guedes. Paulo Guedes, portanto, não é um acidente, não é um ponto fora da curva, é a consequência necessária dessa evolução. Bom, isso posto, no meio de uma crise gigantesca, nós estamos num grande impasse. Se o liberalismo de esquerda, dominante em todos os partidos, eu digo, no PDT, no PT, até no meu PSOL, se dominar a cena, será uma municipalização das eleições. Bem, essa municipalização interessa, sobretudo, a Bolsonaro, que está podendo plantar, Rômulo, uma hipótese, a possibilidade de um conservadorismo de massas, que pode durar uma década, que pode durar 15 anos, que pode ser um esquema de hegemonia tão forte e eficaz durante algum tempo, quanto foi o petismo como liberalismo de esquerda. Por quê? Porque Bolsonaro toca com Paulo Guedes o quimicamente puro, quer dizer, avança muito claramente em todos os setores estratégicos, aquilo que para nós é uma rapinagem, que é um assalto ao Estado e uma estrangeirização da economia, e de outro lado, como está mostrando a discussão de ontem, e vai tomar toda essa semana, o tema da chamada agenda social, ou a Renda Brasil. Essa Renda Brasil, ela vai alcançar um cadastro maior do que aquele que tínhamos quando a presidente Dilma deixa a presidência da República com impeachment, e de outro lado, ela vai ser um benefício, entre aspas, muito maior do que aquele oferecido pela presidente Dilma quando ela saiu do governo. Verdade. De tal maneira que o Bolsonaro herda aquela agenda, pode ampliar num assalto ao Estado via BNDES, numa agenda sanitária também, com água, esgoto, etc. e tal, na linha também da privatização e da internacionalização da água, muito claramente calculado, financiado pelo BNDES, para setores do capital internacional associados com sócios menores aqui no Brasil. E pode, então, nessa fórmula, Ron, começar a avançar, inclusive no Nordeste. No Nordeste eu fui observar. Onde é que o Bolsonaro avançou mais? Tem a ver com o Bolsa Família? Não só. Ele avançou na Bahia e no Ceará. 2 estados governados pela oposição. Um pelo Ciro Gomes, através de uma aliança com o PT, e na Bahia com o petismo. Ele está avançando não só onde tem Bolsa Família, onde os governos chamados de liberalismo de esquerda, Ciro e Rui Costa, na Bahia, petista, estão sendo corroídos pela ação de seus governos, continuada durante muito tempo, pela direita. Então, veja, está se alinhando aí a possibilidade, quando nós teríamos que nacionalizar as eleições, o refúgio do liberalismo de esquerda vai ser a municipalização. Então, pode ser que o ex-prefeito Roberto Jorge, lá de Niterói, passe a ser um profeta agora, no sentido que o problema é quem é que vai tapar o buraco da esquina da minha casa. Como se o Brasil, entrando num gigantesco buraco, da qual tem muito poucas chances de sair nas condições atuais, pudesse ser o objeto da atenção pública. E há, então, Rômulo, um refúgio. As eleições estão se configurando como um refúgio para o político vulgar, para a vulgarização ainda maior da política. Sim. É um cômodo para muita gente disputar a condição de vereador, de prefeito, e o discurso mesmo nas grandes capitais, em que os dramas não podem ser resolvidos. O drama do Rio de Janeiro, de Recife, de Belém, de Porto Alegre, de São Paulo, não pode ser resolvido. São Paulo ainda teria uma particularidade, ou Belo Horizonte, dentro das condições atuais da administração da economia política do capitalismo dependente rentístico. Não tem saída aí. Mas, curiosamente, e também isso vai ser uma fórmula, Rômulo, creio, ainda mais nas condições absolutamente inéditas dessa campanha, que é uma campanha que eu nunca vi algo semelhante. É uma campanha que não tem manifestação. O comício já foi abolido há muito tempo na política brasileira. Agora, mais ainda. E eu temo, Rômulo, que um conjunto de figuras chamadas nacionais aproveitem
para não discutir os grandes temas da nação, os grandes temas da economia, e se diferenciar claramente do entreguismo, da dependência, do subdesenvolvimento, se refugie também na municipalização, apoiando candidatos que reforçam uma agenda que aboba o povo, que aliena o povo. E esse é o grande drama dessa eleição.